Muito bem. E claro, chegamos ao ponto 9, que é o ponto polêmico, tá? Nós temos alguns verbos, pessoal, em que não há consenso entre os gramáticos. Particípio regular ou irregular. Eu vou colocar aqui os 4 verbos em que não há consenso. Não há consenso. Quais são os verbos, Sor? Ganhar, pagar, gastar e pegar. É uma confusão entre os estudiosos. Então, ganhar. Regular, pessoal, ganhado. Pagar, pagado. Gastar, gastado. Pegar, pegado. Irregular, ganho, tinha pago, tinha gasto, tinha pego, tinha pego. A preferência em relação aos 3 primeiros casos é pelo irregular, mas não dá para falar que é uma obrigação. E a preferência no último caso é pelo regular pegado, mas não dá para falar que é uma obrigação. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, aí finalizamos esta parte, pessoal, de verbos, tá bem? Uma parte mais gramatical, essa parte final, a partir da aula de hoje, né? Bom, e agora nós vamos iniciar vozes verbais. Porém, alguma dúvida antes de começarmos vozes verbais? À vontade. Muito bem, sigamos, pessoal. Então, vamos aqui às vozes do verbo ou vozes verbais. Pessoal, assim, ó. Embora seja um conteúdo dentro de verbos, é um conteúdo de que eu necessito de vários outros conhecimentos para não errar. Então, a primeira coisa que eu digo que é fundamental para vozes verbais é que vocês dominem localização do sujeito, e vocês já dominam, que vocês dominem localização do objeto direto, e vocês já dominam. Sujeito e objeto direto, isso é fundamental, e vocês já dominam tais partes. Por quê? Porque o nome voz ativa, voz passiva, voz reflexiva, pessoal, se dá em relação ao sujeito. Sujeito agente, sujeito paciente, sujeito agente e paciente. Então, esta nomenclatura de ativa, passiva e reflexiva provém do sujeito. Então, a voz ativa. Na voz ativa, pessoal, nós temos o sujeito agente. Como assim? Bem simples. Observa. Os alunos fizeram a apresentação. Pessoal, primeira coisa é o sujeito. Quem é que fez a apresentação? Os alunos. Aqui está o meu sujeito. Fizeram é o meu verbo. Fizeram o quê? A apresentação, objeto direto de um verbo transitivo direto. Agora vem a discussão. Os alunos, que é o sujeito, está praticando a ação verbal de fazer a apresentação ou está sofrendo a ação verbal de fazer a apresentação? Praticando. Então, o sujeito é ativo. O nome que a gente dá em prova, sujeito agente. Sujeito agente, isso, voz ativa. Voz passiva. A voz passiva, ela possui 2 nomes. Eu tenho uma passiva que eu chamo de analítica
eu tenho uma passiva, que eu chamo de sintética, de síntese mesmo. Mas o que é comum em relação à voz passiva, independentemente se for analítica ou sintética? Eu tenho o sujeito paciente. Então, o sujeito agente pratica ação verbal. O sujeito paciente sofre a ação verbal. Agora, observa só. Primeiro ponto. Temos a analítica. Por exemplo, pessoal, se eu colocasse assim, ó. Os ingressos foram comprados por mim. Os ingressos foram comprados por mim. Me ajuda aqui. Primeira coisa que eu faço, localizo o sujeito. Quem é que foi comprado? Os ingressos. Então, isso aqui é o meu sujeito. Agora, o detalhe. O sujeito que é os ingressos, estão praticando a ação verbal de serem comprados ou estão sofrendo a ação verbal de serem comprados? Sofrendo. Então, se os ingressos sofrem, é um sujeito que a gente chama de paciente. Tá aqui, ó. No momento em que o sujeito é paciente, pessoal, isso aqui já é uma voz passiva. Voz passiva. Mas aí ainda há a divisão entre analítica e sintética. Na voz passiva analítica, eu tenho uma combinação. Que combinação? O verbo ser mais o particípio. Essa combinação, pessoal, do verbo ser mais o particípio, essa combinação tem um nome. Qual é o nome desta combinação, professor? Nome: locução verbal de voz passiva. Então, sempre que houver a locução verbal de voz passiva, que é ser mais particípio, é voz passiva analítica. Então, a analítica se caracteriza, claro, primeiro ponto, voz passiva é sujeito paciente, o sujeito sofre ação verbal. Isso é voz passiva, show. Agora, estou falando, existem duas. Analítica, que eu estou mostrando, e daqui a pouco a sintética. A analítica, como é que eu sei que é voz passiva analítica? Verbo ser mais particípio, acabou. Tá bom, senhor? O por mim, pessoal, observa, já vimos isso. Não é sujeito, até porque temos a preposição por ali, mas nota que pratica ação verbal. Não é sujeito, mas pratica ação verbal. Os ingressos foram comprados por mim. Então isso aqui é aquilo que a gramática chama de agente, porque age, da voz passiva, que hoje em dia a gente só fala que é agente da passiva. Tá aqui. Agora, pessoal, nós também temos a voz passiva sintética. Sintética da palavra síntese, professor? Isso, síntese, uma coisa sintética. Por exemplo, compraram-se os livros. E aí não adianta, pessoal, nós precisamos muito das aulas anteriores para acertar a questão de voz passiva. Vocês lembram que sempre que o verbo vier acompanhado do ser, eu faço uma pergunta para localizar o sujeito, né? A pergunta de localização do sujeito é que se mais verbo. Que é ser mais verbo, ou seja, que
que se comprou? Que é que se comprou? Resposta: os livros. Só que sempre que houver a resposta, vocês têm de verificar se é realmente sujeito. Porque nós já aprendemos, só será realmente sujeito se no início da resposta não vier uma o quê? Será realmente sujeito se no início da resposta não vier uma o quê? Preposição. Então aqui, pessoal, é sujeito, pois não há preposição no início, uma vez que o os é só artigo. Mas nota, ainda, interpreta. Esse sujeito está praticando a ação verbal de comprar ou sofrendo a ação verbal de comprar? Sofrendo. Os livros foram comprados. Então é sujeito paciente também. Sujeito paciente. Tá, mas professor, diga, por que sintética? Sintética por razão pessoal desse cara aqui, ó, esse C. Esse C tem uma classificação que nós já estudamos, que é de partícula apassivadora. Ou ainda, né, pronome apassivador. Quando eu tiver um sujeito paciente e passar para a voz, claro que temos que passar da voz sintética para a analítica, ó, compraram-se os livros foram comprados. Então esse C é partícula passivadora. Sempre, sempre que o C for partícula passivadora, eu tenho uma voz passiva sintética. Ou, raramente cai na prova assim, voz passiva pronominal. Tá bem? Então, professor, a voz passiva analítica, ser mais particípio. A voz passiva sintética, o C é uma partícula passivadora. E para ser partícula passivadora são aqueles dois passos. Tem de haver sujeito, que é o passo da voz passiva sintética para a voz passiva analítica. Galera, até aqui foi. Claro que isso aqui é só a introdução, né? É só a base. Foi ou não foi? Foi. Reflexiva. Na reflexiva, pessoal, o que nós temos? Nós temos o sujeito, agente e paciente. É o sujeito ativo e passivo. O sujeito pratica e sofre. Então, por exemplo, o menino se cortou. Se eu perguntar, quem é que cortou? Ó, o menino, sujeito. Ele está praticando ou sofrendo a ação verbal de cortar? Praticando e sofrendo. Então, é um sujeito, pessoal, ao mesmo tempo agente e paciente. Por isso, voz passiva reflexiva. Reflexiva. Na língua portuguesa, esse C aqui, pessoal, relembrando, ele é chamado de pronome reflexivo. É voz passiva reflexiva também. Vou colocar aqui um outro exemplo. João e Maria se olharam. Aqui o sujeito é composto, João e Maria, tá? Mas vocês conseguem perceber que também há uma ideia de efetuar a ação e receber a ação. O João, ele está efetuando a ação de olhar, mas ele está recebendo a ação de olhar, porém por meio de outra pessoa. É diferente. João se olhou no espelho.
João se olhou no espelho, ele olhou para ele mesmo. Beleza. A si mesmo, no caso, né? Como é de cima. O menino se cortou, o menino cortou a si mesmo. A de baixo, também o sujeito é agente, também é agente e paciente. Só que um pouquinho diferente. Então aqui, ele é incrível isso. Ele também é um pronome reflexivo, mas ele é um acréscimo aqui. Pronome reflexivo recíproco. Então, aqui também é uma voz reflexiva, tá? E só cuidado que na prova pode aparecer voz reflexiva recíproca, mas também é. Muito bem, pessoal. Então aí está a nossa introdução. A base, a lógica do que é ser voz ativa, do que é ser voz passiva e assim por diante. Certo? Aqui eu vou colocar a transformação passiva. O que é a transformação passiva? A transformação passiva é a passagem da voz ativa para a voz passiva. Pessoal, são três passos, tá? 1, 2 e 3, depois exemplos. Então, antes do intervalo, eu coloco quais são os passos e depois do intervalo eu explico um a um. Primeiro passo, analisar a estrutura. A estrutura da voz ativa, aqui é a passagem da voz ativa para a voz passiva analítica, tá, pessoal? Analítica, tá aqui. A estrutura da voz passiva, qual é a estrutura? E a estrutura, pessoal, da voz passiva analítica. Então, a primeira coisa que eu faço é analisar a estrutura de cada uma delas. Na voz ativa eu tenho sujeito, depois, pessoal, eu tenho o verbo, depois, pessoal, eu tenho o objeto direto. Por exemplo, bem simples, né? O aluno comprou o livro, tá? Então, o aluno, sujeito, comprou o livro. Tá, beleza, bem simples. Quando eu passo para a voz passiva analítica, há, pessoal, uma inversão. Como assim? O objeto direto que está lá no final passa para o início como sujeito. Então, o objeto direto vira sujeito. O aluno comprou o livro. O livro. Um verbo, pessoal, que é o comprou, vai dar origem a dois verbos. Então, um verbo aqui, que é o comprou, vai dar origem a dois verbos. Que é, pessoal, claro, eu vou colocar aqui um verbo dá origem a dois verbos, mas que vocês já sabem que é o verbo ser mais particípio. O aluno comprou o livro foi comprado. E o sujeito que está aqui no início, pessoal, o sujeito está no início, ele passa lá para o final, mudando de nome também.
Por que soro? Porque ele passa a ser, pessoal, quem? O agente da passiva. Então, o sujeito vai lá para o final como agente da passiva. Então, o aluno comprou o livro. O livro foi comprado pelo aluno. Senhor, eu vou decorar passo a passo? Não, não precisa. Neste momento, eu só quero que vocês saibam que há uma inversão. Ok? Ponto número 2. Estrutura. Ponto 2. Estrutura. Desculpa, estrutura já foi. Ponto 2, pessoal, número de verbos. Número de verbos. Uma comparação entre ativa e passiva. Pessoal, olha só. Um verbo na voz ativa, 2 na passiva. 2 verbos na voz ativa, 3 na passiva. E se porventura for o contrário, 4 verbos na passiva, 3 na ativa. Então, nota que é sempre a diferença de 1. Se eu passo da ativa para a passiva, eu somo 1. Se eu passo da passiva para a ativa, eu diminuo 1. Mas sabe quem é responsável por esse aumento ou diminuição? É o verbo ser. Quando eu passo da ativa para a passiva, eu somo o verbo ser. Quando eu passo da passiva para a ativa, eu tiro o verbo ser. Então, essa diferença no número de verbos, a responsabilidade é do verbo ser. Bom, e a última coisa que eu coloco para vocês é a chamada fórmula da passiva. Senhor, eu não gosto de fórmulas. Calma, calma. Pessoal, na fórmula da passiva, a primeira coisa que vem é o objeto direto. Na verdade, esse objeto direto está virando o sujeito. Depois, pessoal, aparece para vocês o verbo ser. Esse verbo ser, ele vai aparecer no mesmo tempo do principal. Depois aparece para vocês o particípio. O particípio, ele termina em ado, ele termina em ido. Depois aparece, pessoal, o por, pelo ou pela mais o sujeito. Esse por, pelo ou pela mais sujeito é o agente da passiva. Só não entendi a fórmula. Vai entender. Só anota ponto a ponto. Ok, agora nós vamos fazer o intervalo. Após o intervalo, eu explico bem para vocês, explico detalhadamente para vocês como é que funciona isso. Voltaremos, pessoal, 10 horas e 47 minutos, tá? 10h47, estaremos de volta. Até daqui a pouco.